Deus por estudarmos mais uma vez com os amados a nossa lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 8 da Revista dos Adultos, que tem por título Paulo, o Discipulador de Vidas. Continuando o tema do nosso trimestre, que é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então vamos falar mais uma característica do ministério de Paulo, mais um exemplo que ele nos lega a respeito de como um servo de Deus deve agir, deve discipular, obedecendo a grande comissão, o mandamento de Cristo. E veremos que, desde o tema da lição passada, que foi Paulo, plantador de igrejas, veremos que uma igreja realmente plantada, que possa depois gerar frutos, ela tem que passar por essas etapas. Na lição 8, que estaremos estudando hoje, vamos falar sobre o Paulo discipulador. E na lição 9, vamos falar do Paulo e o cuidado que ele tinha com os vocacionados. Então ele cercava a igreja de todos esses cuidados, que aquela que seria a lavoura de Deus, o edifício de Deus, para que realmente pudesse crescer e ser edificado. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando os amados, antes de darmos início, de que o slide dessa lição que utilizaremos se encontra na descrição do vídeo, os links para download. Os irmãos podem baixar tanto em PDF como PowerPoint e usar livremente. Pedimos que os irmãos também compartilhem para que esse material chegue a outros professores. Se inscreva no canal, comente para incentivar o nosso trabalho. Amém? O textual de nossa lição diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então ele tinha essa real preocupação. Ele passou na primeira viagem, plantou ali algumas igrejas, e na segunda viagem ele volta confirmando essas igrejas, ensinando. Quando ele tinha tempo ele ficava naquele lugar, quando também a situação permitia, quando não havia perseguição. Outras vezes ele deixava já alguém ali mais firmado para poder cuidar dos irmãos, ou enviava alguém para também tratar desse importante tema que é o discipulado. A verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imite de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, essa imitação de Cristo deve exemplificar-se naquele modelo de Antioquia, quando Barnabé vai buscar Paulo em Tarso, e eles começam a ensinar ali a igreja. Ensinam durante um ano, e a Bíblia vai dizer que ali em Antioquia os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então eles viram que aqueles crentes estavam realmente imitando a Cristo, e cristão tem um sentido de pequenos cristos, ou seja, não vivia mais eles, mas Cristo vivia neles. A leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, e o capítulo 20, do verso de 1 a 4. Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Então, o objetivo geral da nossa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado: pregar e ensinar. Então, a igreja tem essa missão que não pode desassociar. Temos que pregar, anunciar, apresentar o Evangelho, as boas novas, e ensinar, pois a grande comissão Jesus nos
dá o mandamento de discipular, fazer discípulos em todas as nações. O objetivo específico é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, salientar a integralidade da missão no discipulado pregar e ensinar e ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Introdução. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. A gente percebe que Paulo foi obediente à ordem de Cristo. Então, quando ele diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, ele tanto obedecia o que Cristo havia mandado, que era para exatamente fazer essa obra, pregar e de discipular, como também ele usou o modelo de Cristo. Cristo, ele prepara a igreja durante aqueles 3 anos e meio, e aqueles 12 que ele chama, exatamente, ele prepara esses 12 para serem discípulos. E desses 12, a Bíblia vai falar que após a sua ressurreição, já eram mais de 500. Os 12 ficaram no cargo de apóstolos, mas já havia mais de 500 discípulos, ou seja, aqueles que aprenderam de Jesus, aos pés de Jesus, ouviram todo o conselho, todo o ensinamento de Deus. Paulo, ele segue, ele obedece e ele imita a Cristo, por isso que ele pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Percebemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, nasce a nova criatura, tem que ser ensinado. Começa o alimento líquido, o leite, mas essa nova criatura, esse recém-nascido, ele vai crescer e ao ponto de ele chegar à estatura de adulto e poder também discipular. Primeiro ponto, Paulo e o discipulado bíblico. Subtópico 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos, por ocasião de seu aparecimento e despedida. Em Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, na versão transformadora, nós temos o texto bem claro, que a ordem de Jesus é para ensinar. Ensinar tudo aquilo que o Senhor havia instruído ali os discípulos da igreja. Paulo, ele obedece essa ordem na íntegra e é um modelo para nós, para a igreja atual. Principalmente Paulo, ele se destaca nessa obra porque o seu público, aquele a quem ele foi enviado, havia os judeus, ele pregava nas sinagogas, os judeus criam, mas a grande maioria era formada de gentios. Então não tinha nem conhecimento nas escrituras e Paulo então tinha que apresentar as escrituras, apresentar Jesus revelado nelas. Glórias a Deus. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que a escritura, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então eles eram unânimes, permaneciam juntos na doutrina, no partir do pão, na comunhão. Então a doutrina vinha em primeiro lugar. Que doutrina era essa? Eram as escrituras e eram os ensinos de Jesus. Após ser transmitido posteriormente para a igreja, então já seria também a doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinos dos apóstolos. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Esse ponto, imitá-lo, a gente vai ver que é também ponto-chave. Por quê? Porque discipular não é só instruir ou ensinar a palavra, mas é demonstrar na prática. Não adianta você só aprender, você só conhecer a letra. Você tem que praticar. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo.
de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 7. Interessante que essa igreja, quando Paulo planta, quando Paulo chega ali e prega, e os judeus creem, alguns gentios creem, Paulo ele é muito perseguido, ele não consegue ficar ali muito tempo, ele não consegue executar a obra que ele tanto ansiava de discipular a igreja. Mas ele comissiona, e a igreja ali nasce, e a ponto de ser exemplo para os fiéis. A sua fé já era testemunho em outros lugares. Então Paulo, sabendo que eles, mesmo recebendo a palavra em muita tribulação, tinha essa alegria, pois eles receberam e estavam sendo imitadores de Paulo e do Senhor. Paulo, o discipulador. O apóstolo gentil foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Lá em Gálatas 1, 15 a 17, como já estudamos, diz o seguinte: mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então Paulo vai dizer no versículo seguinte que só após 3 anos da sua conversão que ele vai a Jerusalém conhecer ali os apóstolos. E demonstra que o evangelho que ele aprende ali, que ele busca, a revelação que ele recebe é diretamente de Cristo. O próprio Jesus disse que apareceu a ele e iria aparecer outras vezes. Glórias a Deus. Então Paulo, nesses 3 anos, ele examinou, ele buscou, tinha conhecimento das escrituras anterior, mas não entendia que as escrituras estavam apontando para Cristo. Mas quando ele tem aquele encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele vai entender que o Jesus que ele perseguia, o Jesus que ele achava que era anátema, que era maldito, aquele Jesus era o Messias, era o Cristo que estava anunciado nas Escrituras, era o Filho de Deus. E ele vai aprofundar nessas revelações para poder ensinar. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Então a gente sabe que Paulo, em vários trechos da Escritura, ele vai dizer: recebi do Senhor, essa palavra que o Senhor me deu. Então ele tinha essa consciência de que o que ele pregava não era palavras persuasivas, mas era palavra de poder. A doutrina no discipulado, mas exatamente prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então não adianta eu só conhecer, só ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, talvez até ter muitas referências de cor. Eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que crer nela, eu tenho que ter uma viva esperança. Então eu tenho que estar praticando, como o Tiago diz, aquele que apenas ouve e não pratica, ele é semelhante àquele homem que olha sua face no espelho e vai e logo se esquece. Então tem que ter a prática. E o discipulador, que é o mestre, que é aquele que vai pegar na mão do novo convertido, ele tem que viver a palavra que ele vai ensinar. Ele não pode doutrinar, ensinar sem viver. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, para ganhar as almas, para alcançar as almas, a pregação. Que a pregação é quando você vai expor o que Deus, o que Jesus fez ali na cruz por nós, expor que nós somos pecadores, carecemos do perdão, precisamos de Jesus para poder alcançar a vida eterna, perdão dos nossos pecados. Então pregas para ganhar, para convencer as pessoas, através do Espírito Santo, e a partir daí não é só pregar, não é ganhar alma. Tem muitos evangelistas que vão em determinada região, ganham 40 almas, mas e depois? E aquelas 40 almas? Tem que haver um cuidado, tem que haver uma atenção especial para que agora ensine, para que elas firmem. Porque só pela pregação elas
terão raiz, é como a semente que caiu no pedregulho. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. É coisa que ele não pôde fazer em Tessalônica, logo ele teve que sair. Mas aí ele envia obreiros para poder fazer desenvolver essa etapa ali na vida dos crentes. Tanto é que depois de Tessalônica ele vai elogiar, dizer que ele não precisava nem falar nada sobre Tessalônica, que a fé dele já era modelo e já chegara como testemunho em outra localidade. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Ele logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então esse um ano de ensino desenvolveu na igreja esse testemunho maravilhoso de serem chamados cristãos. Como é bom quando somos reconhecidos como crente, né? As pessoas olham para você e dizem: você é diferente, você deve ser crente, né? Então, bem assim, talvez aqueles cristãos de Antioquia sentiram esse prazer, né? De sentir esse orgulho de serem chamados cristãos. E vemos também que Paulo enviava ou deixava alguém para tomar conta dos novos convertidos quando ele não podia permanecer algum tempo ali por causa de alguma perseguição ou algum outro problema. Mas o desejo dele era sempre ficar ali até afirmar os passos dos novos convertidos. A gente vê em Efésios, quando ele passa ali pela primeira vez, ele vai deixar ali Priscila e Áquila, né, e diz, né, se Deus permitir, voltarei a ver vocês. Então, na terceira viagem, ele passa por Éfeso e permanece ali, então, 2 anos e 3 meses. Então, Paulo tinha essa preocupação de formar os discípulos. Então, não adianta você ter uma congregação, uma igreja cheia e não ter discípulos. Pessoas que são apenas espectadores. Tem que ser pessoas que estejam vivendo o Evangelho a ponto de gerar novos discípulos. A metodologia de Paulo para o discipulado, em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Se Paulo não agisse assim, não teríamos esses nomes citados na Bíblia, né? Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais. Homens e mulheres que Paulo preparou ali, ensinou, e esses continuaram, dando continuidade a essa obra. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali o certo discípulo nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então em Atos 16:1 ele encontra Timóteo e leva Timóteo para a missão, né? Glórias a Deus. Timóteo o acompanha e vai ser um filho na fé ali de Paulo. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneos, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então, quem é que vai fazer essa obra? Aquele que realmente ama, né, a alma ali, aleluia, aquele novo convertido, aquele que está começando a andar. Ele tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa, né, que realmente ame o Senhor e ame a igreja. Não pode ser outra pessoa que tenha outro interesse ou que vai fazer essa obra, né, por força, mas ele tem que fazer com prazer, com alegria, como Paulo, mesmo gemendo e chorando, mas ele estava ali gerando Cristo, né, nos crentes. Ele dizia: eu já sinto como dores de parto, ou seja, ele sentia toda a aflição para que Cristo fosse gerado nos novos convertidos. Ele não queria que os cristãos só ouvissem a palavra e logo esquecessem e logo deixassem o caminho. Ele queria que aqueles que ele pregava, ganhava para Cristo, chegasse até o alvo, que é morar no céu, que é a vida eterna. O segundo ponto, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Então, é uma missão que é para ser completa, né, ter que pregar e ensinar. E muitas das vezes a gente só lê ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas em Mateus tem a missão integral, né? Está dizendo, além de pregar, eu tenho que
fazer discípulos. Primeiro subtópico, a pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo expandiu assim. Então, pregar é você anunciar as boas novas. É você atrair as pessoas para Cristo. Apresentar, o que Jesus fez por elas. Apresentar o estado que todos nós éramos pecadores, estávamos no lago de lama. Aleluias. Então, tem que ser com seriedade, intensidade, ousadia. E estava vendo um vídeo do pastor Ciro Zibordi. Ele dizia que o lugar realmente da pregação é o ar livre, nas praças. A igreja ela tem que ter o foco maior em ensinar. Mas muitas das vezes a gente já cessou essa obra de buscar almas no mundo. Então temos que voltar ao primeiro amor e pregar, ganhar as almas, trazer para a igreja e agora discipular. Então pregar o Evangelho tem como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o confins da terra. Então nós temos que estar imbuídos nesse mesmo ímpeto de buscar as almas, de chegar até os confins da terra. Glórias a Deus. Fazer missão urbana, missão mundial, e não deixar a palavra retida dentro de quatro paredes. Hoje temos mídia, hoje temos vários recursos que se Paulo tivesse, eu tenho certeza que ele tinha aproveitado. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim os discípulos de Cristo plantaram a igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, quando os vizinhos, quando os moradores do bairro percebem que aquela igreja é uma igreja que tem comunhão, que tem amor, que é uma igreja que é séria, muitas das vezes eles vêm sozinhos para a igreja e aceitam a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é bom a gente provar disso, mas nós precisamos estar anunciando a palavra, a pregação. A pregação é isso, é chamar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a segunda parte, o segundo subtópico, o ensino, fazer discípulos. Isso que está ficando escasso. Louvamos a Deus ainda que na nossa igreja ainda existe a escola bíblica dominical, que é um importante instrumento para cumprir essa parte. Temos os cultos de doutrina, temos os cultos de ensino em alguns lugares chamados, e a escola bíblica é fundamental. Porém, infelizmente, tem muitas igrejas que já mudaram o dia da escola dominical porque não tinha público e mesmo mudando as pessoas não vêm. Só misericórdia. Tem muitas igrejas que estão com esse departamento falindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é o futuro de uma igreja que não tem ensino? O que podemos esperar? São presas fáceis para qualquer lobo devorador, qualquer profeta, qualquer doutrina falsa pode arrebatar esse rebanho que não tem fundamento na palavra, não foi discipulado. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas e logo a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, a semente germina e dá fruto. Então lembremos da parábola do semeador. Havia semente que caiu no meio do caminho, na beira do caminho, havia semente que caiu nos espinheiros, nos pedregais e na boa terra. Então nós temos que saber que a semente, a palavra de Deus, não volta vazia, ela foi plantada. Mas cabe agora à igreja cuidar dessa semente para que ela possa dar fruto. É uma planta que tem que receber cuidados. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste. Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. Pronto, se Pedro parasse por aí, será que os 3.000 iam permanecer? Mas vemos aqui em Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra,
Naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. E agora, né? O que fazer? Ensinar, ensinar, ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glórias a Deus. Então, a igreja cumprindo na íntegra o seu papel. Então, ela perseverando na doutrina, na palavra, no ensino, na comunhão, que a igreja tem que ter comunhão, tem que ter paz, tem que ter amor. No partir do pão, né, tem que estar todos, né, sendo assistidos, e nas orações. Glórias a Deus. Aí essa igreja vai crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o Senhor. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Terceiro subtópico, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical, os cultos de ensino da palavra, são um instrumento importante para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Aqui é um ponto crucial, porque hoje, quanto estão vulneráveis, estão sofrendo ataques as nossas crianças, os adolescentes e os jovens. Já pensou se não houver ensino, se não houver escola bíblica dominical, se não houver um trabalho voltado para essas plantinhas que estão se desenvolvendo? Temos inúmeros doutrinadores do mal na internet, né? Crianças assistindo, muitas das vezes pedófilo lá, fingindo que é uma criança falando com a voz infantil e apresentando brinquedo, apresentando e ensinando coisas terríveis, né, ferindo os princípios que a Bíblia ensina, tudo aquilo que ele poderia estar aprendendo na igreja para combater, muitas das vezes ele está aprendendo na internet. Jovens, adolescentes, né, e crianças são vulneráveis, né, tanta informação hoje que as cerca e não é filtrada, eles não têm filtro. E é necessário então que tenhamos essa preocupação de discipular nossas crianças, nossos jovens e nossos adolescentes, para que eles imitem Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo, né? Então, da mesma maneira que houve necessidade de uma vacina para combater um vírus, esse vírus terrível que é a mídia, que é, né, essas ideologias que tentam tragar, né, a nossa mocidade, as nossas crianças, tem uma vacina para isso, que é ensino, instrução, né? Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Glórias a Deus. Então ele sempre vai saber qual é a verdade, e ainda que se perca, ele sabe o caminho de volta, né? O Espírito Santo vai estar ali, aleluia, constrangendo ele, mostrando que na casa do Pai tinha abundância de pão. Terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição, discipulado com pessoas de outras culturas. Então essa missão que Paulo teve, né, e pela misericórdia do Senhor teve êxito, porque ele, desde a sua meninice, ele foi preparado, né? Deus estava ali conduzindo a história de Paulo para que um dia, quando ele se encontrasse com Paulo tivesse essa capacidade de poder fazer essa obra de forma tremenda. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, na sinagoga, e os judeus recebiam a palavra, outros porém a rejeitavam. Como acontece aqui nos dias de Estevão. E levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, né? Então muitos aceitavam a Cristo. A Bíblia vai dizer que até muitos sacerdotes se converteram, porém havia oposição. Muitos judeus se levantavam e esses que se opuseram ao Estevão chegaram até o limite de condená-lo à morte, de matá-lo. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos. Então havia essas barreiras. Por isso que Deus, então, Jesus vai chamar Paulo para, né, ser um baluarte nessa frente junto aos gentios. Então ali na igreja
já tinha esse problema. A gente vê lá como na instituição do diácono exatamente havia preferentismo, né, para as viúvas judias. Então as viúvas helênicas estavam sendo preteridas. Então percebemos que essas barreiras culturais, né, era difícil para que o evangelho pudesse permanecer, né? Porque se converte tem que ser diferente, não podia ter divisão na igreja. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o Concílio de Jerusalém. Então são momentos que a gente vê que gerou algum atrito, mas ali Deus estava quebrando as barreiras, derrubando as muralhas para que o evangelho alcançasse os gentios. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia, a expansão para os gentios, segundo Paulo. A igreja não poderia fugir do gentio, pois alcançá-la era a promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Então também fazia parte da comissão ou da ordem de Jesus e por todo mundo. Como diz lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Né? Filipe foi um pioneiro ali, né? Que ele vai pregando em Samaria, que é algo talvez os apóstolos não pensavam, né? Será? Vamos chegar na Samaria. Quando Jesus foi conversar com a samaritana, já gerou muita discussão ali, como é que pode, né? Se Jesus não sabe que ele é samaritano, então já havia essas barreiras, mas que foram caindo, né? Deus usou Pedro lá na casa de Cornélio, que era romano, e agora na Samaria também teve o eunuco do Candace. Então, aos poucos, o Senhor foi revelando qual era, né, o caminho para cumprir a sua ordem, porque ele já tinha dado a ordem. Ele já tinha dito que era para ser testemunha até os confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas, costumes religiosos. Então, ele tinha uma grande bagagem, conhecia da filosofia grega, conhecia do direito romano, e Deus usou esse homem, né, com os seus talentos naturais. Deus usou na obra, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, cada um de nós que tem alguma capacidade, tem alguma formação, né, algum talento, façamos como Paulo, né, empreguemos isso para o engrandecimento do reino de Deus. O discipulado de uma cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas, costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Então aí não se limita só a pregar. Se você pregar alguém de outra cultura, você vai ter que ensinar, e o discipulado é esse caminho. Só pregando, a pessoa aceita Jesus, mas vai querer viver da mesma forma como vivia. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos do evangelho, nossa forma de pensar é alterada, para desejar as coisas mais nobres, fazer o que glorifica a Deus. Filipenses 4:8 lemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então Paulo ensinando ali a igreja de Filipos a mudar até a sua maneira de pensar. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Graças a Deus. Concluindo, irmãos, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Glórias a Deus. Então, Deus quer te usar, Deus quer nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. E temos esses importantes instrumentos, né? A pregação, que é, aleluia, potencializada com o poder do alto, do Espírito Santo, com o convencimento que o Espírito Santo só Ele pode dar. E o ensino da palavra, que ela é viva, eficaz, e ela vai nos lavando como água. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que não deixemos de discipular. Não adianta você ter uma igreja cheia e você não ter ali Cristo sendo formado em alguém, nos discípulos, para que eles sejam seguidores de Cristo de verdade, aprendam a palavra, vivam a palavra e
ganhe almas, discipule outras almas. Amém? É assim que a igreja cresce, né? Paulo plantou, mas Apolo regou. Então, muitas das vezes alguém só quer plantar e não quer regar. Mas precisa regar para que Deus dá o crescimento. Próxima lição, lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Eu entendo que esses temas são interligados, né? Desde a plantação da igreja, discipulado, e depois agora vamos ver falar sobre lideranças. Amém? Que Deus continue nos revelando a sua palavra através desses ensinos maravilhosos, esse exemplo de Paulo. E vivamos para que tenhamos uma igreja exitosa, uma igreja, aleluia, poderosa na palavra e na graça, aleluia, e no conhecimento. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pela vida do Teu Filho, Pai, que nos deixa tantos exemplos, Pai, para seguirmos, para cumprir a Tua ordem, os Teus mandamentos, Senhor, para que possamos ser imitadores, tanto de Paulo como ele é de Cristo, Pai, e possamos também dizer assim aos outros: seja meu imitador, aleluia, pois eu também estou vivendo a palavra de Deus. Deus Santo nos ajuda, desperta a Tua igreja, abençoa, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.